Olá, vocês, tudo em paz? Para quem não me conhece, eu sou Maurício Cantão e falo aqui de Salvador, Bahia. Pessoal, eu estou assim, incomodado, muito incomodado, em perceber que o assassinato, a execução pública do soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, Wesley Soares Góes, guarde esse nome, é um novo herói brasileiro, na essência mais pura do significado da palavra herói. Ele sacrificou a sua vida e sabia que desde o início estava correndo risco de morte, pois conhecia as forças contra as quais ele estava se rebelando naquele ato. Forças estas que já haviam declarado a sua prisão, onde o mesmo era lotado, o comando de Itacaré, uma cidade turística famosa aqui na Bahia, e por ter sido declarada a sua prisão lá em Itacaré, como eu já disse, mas é oportuno explicar e repetir, ele se dirigiu até Salvador e foi para o Farol da Barra e lá começou a fazer o seu protesto, a sua contestação diante de tantas atrocidades que eles, policiais militares, estavam sendo obrigados a cometerem contra pessoas que no juramento que eles fizeram, eles juraram proteger as famílias, os trabalhadores, pais, mães de família. E hoje eles estavam servindo de instrumento, assim como as guardas municipais do Brasil afora, estão servindo de instrumentos para judiar do povo que já está massacrado, que já está física e psicologicamente arruinado, seja porque está aterrorizado com a peste chinesa, que além de existir, é superdimensionada por prefeitos e governadores que têm o monopólio dos dados. São prefeitos, estes governadores que nós estamos assistindo, as barbáries que eles cada vez mais se aprofundam, são eles que enviam os dados, né, das mortes e das contaminações pela peste chinesa. Daí você percebe o super dimensionamento desta peste em nosso país. Porque esta peste chinesa é o capital político em que eles estão agarrados a fim de justificar, mas não justifica, as atrocidades que os mesmos vêm cometendo. Vale lembrar sempre com a proteção do STF. Não adianta este STF continuar do jeito que está, que eles não deixarão, como não deixaram até agora, o presidente governar livremente no seu governo. Hoje o presidente tem várias de suas decisões questionadas no STF por partidos de esquerda, notadamente o PSB e o PSOL, que estão com esta responsabilidade na divisão do trabalho nefasto dos comunistas do país. Tudo eles levam para o STF e, infelizmente, os ministros que aí estão, que foram nomeados por Fernando Henrique Cardoso, por Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidenta Odanta Dilma Rousseff, esses estão atendendo os pedidos desses partidos e tornando sem efeito medidas, decisões de cunho administrativo, de gestão do presidente Jair Bolsonaro. Eles se infiltram, adentram na esfera de atuação do Poder Executivo e diz não, diz sim, e vão fazendo o que querem. Quando nem sequer são provocados também.
com uma ação ou pela PGR, eles, esponte própria, esse termo esponte própria, ou seja, por vontade própria, eles abrem inquéritos, processam, mandam investigar, mandam prender. O Ministério Público pugna pela soltura de determinadas pessoas que estão ilegalmente presas e eles não atendem, deixam presos por um mero capricho, uma mera vaidade. Ou seja, nunca tivemos uma Corte Suprema tão rasteira, tão baixa, de homens baixos que usam a toga para fazer pirraça às vezes. Ou seja, são pessoas despreparadas mentalmente, emocionalmente e juridicamente para exercer a função. Então, eu estou inconformado que a morte do soldado Wesley Soares Góes venha a ser em vão. Ameaçou-se uma greve na Bahia e foi logo sufocada. Gente, nós temos 4 mandatos de governador seguidos do PT aqui na Bahia. Como você acha que está a situação deste estado? Nós temos uma camarilha de bandidos sentados em posições estratégicas em todas as esferas de atuação do poder público no estado da Bahia. No comando da Polícia Militar, nós só temos comandantes aliados por questão de oportunidade e de ideologia ao governador Rui Costa, um comunista. E eu digo sempre, um comunista ateu, materialista. Gente, não dê poder a um ateu materialista. É a coisa mais perigosa que a gente pode fazer. E a gente vem brincando de fazer isso. Tanto é que todos não admitem o seu ateísmo. Só a anta da Manuela, que foi candidata a vice-presidente, só ela que já admitiu, depois desadmitiu. Mas eles são ateus materialistas. Não dê nem para o síndico exercer a função de síndico do seu prédio, não dê poder a um ateu materialista. É perigoso demais, porque eles não têm um código moral para frear as suas ações. Quantas coisas erradas eu deixo de fazer, você deixa de fazer, porque você teme as consequências, não só legais, mas as consequências diante de um Criador onipotente, que tudo vê. E quando eu falo isso aqui, eles dão gargalhadas. Então, eu estou preocupado que a morte do soldado Wesley tenha sido em vão. Alguns protestos foram feitos ontem, anteontem, vão se fazer hoje, mas eu não dou uma semana para cair no esquecimento. E que tenha sido tudo em vão. E depois a gente reclama que o presidente Jair Bolsonaro não faz nada. Ele está buscando. Ele já está fazendo uma limpa no governo. Porque ele quer tomar medidas sérias. Mas eu achei, infelizmente, não estou dizendo que eu vi todos, mas um grande youtuber e influenciador, Gustavo Gaia, dizendo que precisamos ir aos milhões para as ruas. Mais, palavra dele, mais do que no impeachment de Dilma. Muito mais. Você quer essa solução, a situação do Brasil solucionada? Vamos para as ruas. Gustavo Gaia, você tem muitos contatos com grandes youtubers. Começa a organizar esta mega manifestação nunca vista no país. Nunca vista no país. Principalmente pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Para a gente abaixar a crista desses arrogantes, boçais, e mauricinhos e patricinhas que estão sentados no STF. Não vamos deixar que a morte do soldado Wesley tenha sido em vão, pelo amor de Deus. E fique com Deus, até a próxima.